Durante muito tempo, a psicologia se propôs a contribuir com os avanços educacionais e de que forma eles interferem na formação do ser humano. No mundo atual, os contextos de medicalização excessiva para as crianças trazem novos desafios para os profissionais que trabalham com a área. Para esclarecer o papel do psicólogo diante desta realidade, vamos conversar com a psicóloga Priscila Teixeira Ribeiro, graduada em Psicologia no ano de 2012 pela Unimep e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Paulista em 2006. Ela concluiu seu mestrado em Educação em 2013 e atualmente trabalha como psicóloga nas áreas clínica e educacional, oferecendo orientação a pais e professores através de atendimentos individuais, cursos e palestras. Queria agradecer a participação da Priscila, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Você está fazendo atendimento com crianças através da queixa que as escolas passam para você, né? Exatamente. E essa queixa, ela é confirmada após as consultas? Como é que é? Nem sempre as queixas são confirmadas, né? Hoje o que é que nós temos? Muitos professores que fazem o diagnóstico, né? Então, mandam crianças com queixas diversas, de transtornos, de autismo, de problemas diversos. E quando a gente recebe essa criança e faz uma investigação da criança, uma entrevista com os pais, a gente percebe que, na verdade, são apenas algumas reorganizações familiares que precisam ser feitas para que o problema seja diminuído. Então, nem sempre essa queixa se confirma. Certo. E a principal dificuldade que você enfrenta aí nesses atendimentos? Olha, no trabalho com as crianças, o principal desafio tem sido a adesão dos pais. Por quê? Porque muitos pais chegam, na maioria das vezes, encaminhados pelas escolas, poucos pais procuram voluntariamente, então eles chegam encaminhados pela escola e eles dizem o seguinte: quantas sessões eu preciso trazer meu filho para resolver o problema? E aí você vai explicar para eles assim: olha, pai, seu filho tem 8 anos, 10 anos, tem uma história, né? Então não é em 2 ou 3 semanas que isso tudo vai se resolver. E tem sido muito difícil que os pais entendam isso e os pais participem desse processo, porque eu tenho trabalhado da seguinte forma: faço um trabalho em consultório com a criança, que dura em média de 50 minutos na semana. Um trabalho de orientação aos professores, quando eu tenho essa abertura na escola, né? Então faz um trabalho paralelo. E também um trabalho com os pais, que dependendo da questão, dependendo da queixa, é semanal ou quinzenal. Mas esse trabalho não é um trabalho de devolutiva, que você faz anamnese com os pais, e aí você observa a criança e trabalha com a criança e chama os pais para uma devolutiva. Não, é um trabalho de acompanhamento mesmo. Porque muitos pais realmente não sabem como conduzir o processo educativo dos filhos. Muitos pais não sabem o quanto eles podem contribuir ou não para que o filho tenha um desenvolvimento adequado, né? Então tem sido um trabalho feito de orientação aos pais, discutindo questões bem pontuais. Sim. E se os pais não estão preparados para lidar, você acha que a escola está preparada também? Não como nós gostaríamos que estivesse, né? Primeiro porque a gente pode pensar na formação dos professores, né? A gente pode entrar aí na questão de que muitos professores fazem esse curso de licenciatura à distância, curso de pedagogia, é um dos cursos que tem mais professores inscritos no país. Por questões diversas, também não nos cabe julgar isso, mas se a gente for falar de qualidade, né, é realmente crítico, mas o professor não dá conta de 35, 40 alunos em sala, mas o pai também não dá conta de 2 filhos em casa, né? Então, uma orientação, fazer um trabalho conjunto, tanto com os professores como com os pais, tem trazido resultados positivos. Eles têm se mostrado abertos a isso? Tudo depende da maneira como você chega. Então, dependendo da maneira como você aborda a escola, dependendo da maneira como você aborda os professores, porque é importante que a gente entenda que os professores, eles não sabem lidar como nós sabemos, mas as formações são diferentes, né? Do mesmo jeito que nós não temos uma formação para alfabetizar uma criança, né? Então, se nós chegamos nesse professor com todo respeito, com todo cuidado,
eu também tenho tido retornos positivos dos professores dizerem, puxa, que legal, eu não sabia que eu podia fazer isso. E até professores que às vezes se frustram porque desenvolvem um trabalho com as crianças e não tem resultado. E eles dizem, poxa, se eu soubesse fazer isso, eu teria alcançado o objetivo antes. Eu achava que eu era incompetente, mas não, era só uma questão de reorganizar as coisas. Então tem encontrado até uma certa abertura com os professores, mas tudo depende da maneira como você chega. Claro, e eles se culpam muito, às vezes a culpa recai muito sobre os professores, né? E essa questão da medicação, que hoje eles estão dando medicamento para várias crianças, né? Por conta do TDAH, hiperatividade, como é que é esse cenário? Você acha que é indispensável a medicação? Em quais casos não se deve dar? Eu acredito que tem crianças que precisam da medicação, precisam de um diagnóstico correto. Por quê? Porque a medicação vai permitir que essa criança tenha uma vida mais próxima do normal possível, né? Vamos pensar numa criança que tem depressão, né? Uma criança que tem um autismo, claro que você não vai tratar com medicamento, mas que, como decorrência, a criança tem um comprometimento intelectual muito grande, é difícil de você trabalhar e é uma criança muito agressiva. Então, você pode tentar entrar com uma medicação para aliviar um pouquinho essa agressividade da criança, até por uma questão da convivência com outras crianças, né? Mas é uma questão para a gente discutir bastante se todas as crianças que são medicadas realmente precisam ser medicadas, né? Porque o papel da escola e da família tem sido muito confundido, né? Qual é o papel da família? Oferecer educação no sentido geral. Isso é responsabilidade da família. Qual é o papel da escola? É a transmissão dos conhecimentos científicos. Esse é o papel da escola. E aí, a criança está no meio. Então, é uma criança que muitas vezes vem de casa sem regras, sem limite, chega na escola. Da escola, o professor, como eu disse, tem que dar conta de 35, 40 alunos, não tem preparação para isso, porque o professor é formado para trabalhar a sua disciplina. E aí fica muito cômodo e muito tentador você encaminhar essa criança para um médico e dar uma medicação para ela, né? E aí é tranquilizador para os pais, é tranquilizador para os professores e todo mundo acredita que assim segue-se a vida tranquilamente. Visto como uma solução meio mágica aí, né? Exatamente. Mas nunca fica restrito somente à medicação, né? Não fica restrito à medicação, inclusive todo tratamento medicamentoso que se faz é fundamental que se tenha um acompanhamento de um psicólogo, né? Por quê? Para quando essa medicação, quando ela for retirada, os avanços que se fez permaneçam, né? Então é importante o trabalho do psicólogo também nesses casos. E você acredita que as expectativas da psicologia vêm sendo cumpridas no espaço escolar? Eu acredito que estamos caminhando, mas ainda há muito que se fazer, né? Em primeiro lugar, porque quando nós terminamos a graduação não é o fim, é o início, né? Então, é importante que o psicólogo continue estudando, continue se atualizando e é importante que o psicólogo seja muito responsável diante das queixas que ele recebe, para não cair na tentação de assinar um laudo dizendo que aquela criança tem um determinado problema, né? Quando, na verdade, apenas uma reorganização na sala de aula, uma reorganização, algumas orientações feitas aos pais pode se dar conta de resolver essa demanda. Então, acredito que estamos caminhando, né? Mas ainda depende de... Ainda precisamos, enquanto profissionais da área da educação, precisamos aprender muitas coisas ainda. Buscar um espaço ainda que não foi conquistado, né, completamente. Exatamente, não é um espaço totalmente conquistado, mas eu acredito que a partir do momento que o profissional se coloca com responsabilidade, ele começa a mostrar para a sociedade as contribuições que ele tem a trazer, que não é assinar um laudo simplesmente, é realmente ser um divisor de águas na vida das pessoas, é realmente levar essa contribuição para as pessoas e para as crianças que na maioria das vezes não são ouvidas. Então acredito que nós estamos caminhando, mas ainda temos um bom caminho aí pela frente. E acho que é importante uma abordagem multidisciplinar, né? Ficar em conjunto, né, com outros profissionais. Com certeza, e para isso é importante que o psicólogo tenha a humildade de entender e de se comportar desta maneira, né? Não sabemos tudo, não somos detentores de todo saber, de todo poder, nós precisamos do outro. Precisamos de um médico,
precisamos de um professor, precisamos do coordenador pedagógico, nós precisamos até daquela pessoa que cuida da merenda da escola. Por que não incluir essa pessoa se a gente precisa fazer um trabalho específico com um grupo de alunos, né? Então, esse trabalho conjunto também pede muita humildade por parte do psicólogo. Tá certo. Obrigado pela participação, viu, Priscila? Eu que agradeço.